estamos aqui nos reunindo para falar de um tema super interessante, super importante. Tenho certeza absoluta que hoje, dando continuidade aí ao nosso projeto Vozes que Informam, nós vamos ser brindados com uma live muito interessante, muito importante, que trata de um assunto basilar dentro da medicina, que é a doença que mais mata pessoas em todo o planeta, né? A doença coronariana obstrutiva. Estamos falando do infarto, estamos falando da manifestação dessa doença quando ela ocorre ao nível cerebral, que é o AVC, e vamos, dando continuidade a esse projeto, já dar as boas-vindas a todos vocês e explicar que quando nós estamos... pronto, vamos mandar aqui a solicitação. Quando nós estamos trazendo aqui a esse momento, essa sala, essas pessoas para falar acerca do projeto Vozes que Informam, essa fala tem um sentido. Nós procuramos agregar aqui periodicamente pessoas que possam contribuir com o seu saber, contribuir com a sua experiência, contribuir com a sua visão, e é muito interessante porque muitas dessas pessoas, um dia e até pouco tempo, praticavam aquela medicina pela qual todos nós adentramos dentro da nossa prática profissional, que é a medicina tradicional, curativa, nobre, importante, relevante, meritória. Ninguém está aqui de forma alguma para desmerecer, desculpem, o valor que a medicina curativa tem, mas nós estamos aqui para trazer para vocês uma visão abrangente, uma visão mais expandida, uma visão mais contemporânea de saúde, que não pode, de forma alguma, como nós já sabemos e já discutimos isso aqui em várias outras lives, ficar restrita apenas àquele indivíduo que nada sente e, por assim não nada sentir, é considerado saudável, ele mesmo se considera saudável, até que sinais, sintomas, problemas, ameaças à sua saúde, doenças se instalam e não há uma transição. Ou o indivíduo é considerado e percebido como saudável, ou ele está doente. E nós temos trazido aqui pessoas que nos mostram, com a sua experiência, com o seu saber e com mudanças em vários paradigmas, que a coisa não é bem assim. E talvez um dos representantes mais legítimos dessa visão diferente de conceber a saúde, de praticar a medicina, seja exatamente na área das doenças cardiovasculares. O que me moveu a fazer essa live hoje foi exatamente essa necessidade de nós lançarmos um novo olhar sobre essas doenças cardiovasculares, porque são, como disse, as doenças que mais matam no planeta. E ninguém melhor para falar disso do que o meu querido amigo, pessoa que eu quero muito bem, tenho um enorme respeito, enorme carinho, e teve, até muito pouco tempo, seus pés solidamente fincados nos redutos mais tradicionais da cardiologia brasileira, e hoje conseguiu, através da sua coragem de desbravar o novo, modificar a sua visão, e acredito que para melhor. Dr. Gustavo Rodrigues é o nosso convidado de hoje. Antes de fazer a sua apresentação curricular, Gustavo, quero lhe dar as boas-vindas e já de antemão agradecer pelo seu tempo, pelo seu carinho e pela sua disponibilidade de estar hoje aqui conosco falando sobre um novo olhar sobre as doenças cardiovasculares. Muito bem-vindo, meu querido. A casa é sua. Obrigado, Ítalo. Hoje realmente é uma oportunidade tremenda de poder te agradecer também, né? Por tudo que você me proporcionou, até da curiosidade de poder realmente sair daquele conforto, daquela cadeira confortável, que é a nossa zona de conforto. Foi uma coisa que importantíssima, que realmente abriu os caminhos para que eu pudesse entender que existe muito mais do que só a doença, ou seja, a saúde é muito mais importante e a gente tem muita ferramenta para poder fazer isso, né? É importante dizer que essas suas palavras iniciais me lembram muito o que me motivou no início
para que eu pudesse pensar alguma coisa diferente. A gente realmente vim de uma escola absolutamente tradicional, em locais muito ortodoxos mesmo, e eu estava vendo que alguma coisa estava errada, porque eu era excelente no que eu fazia em relação a seguir todos os guidelines e todos os congressos internacionais, participava disso, e os desfechos eram muito parecidos, os desfechos eram, às vezes, inusitados, e ninguém conseguia explicar isso. E olhar para o lado, ou pelo menos querer olhar para alguma outra visão, não é simples, né? E a partir disso foi o que me motivou a poder buscar outras alternativas e realmente conseguir meios e maneiras de compreender melhor o que estava ali na minha frente e, consequentemente, poder ajudar cada vez mais pessoas, coisa que eu acho que eu já não estava fazendo de uma forma eficiente. Muito interessante, Gustavo. A sua história é bem semelhante à de muitos outros colegas que hoje estamos juntos nesse projeto do Grupo Longevidade Saudável, né? Inclusive, doutor Gustavo, para aqueles que ainda não conhecem, é cardiologista tradicional, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, intensivista, titulado pela Associação Brasileira de Medicina Intensiva, ex-coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Helena da Rede DOR, em Brasília, um dos hospitais de referência na área da cardiologia intensivista no Brasil. Ele foi lá o coordenador da unidade por mais de uma década, pós-graduado em Ciências da Longevidade e hoje tenho o prazer de dizer também professor de pós-graduação lá do Grupo Longevidade Saudável, aonde ele ministra com muito brilhantismo um módulo interessantíssimo que é cardioendocrinologia e cardiologia metabólica. Então, Dr. Gustavo veio aqui hoje para tentar jogar um pouco de luz sobre talvez uma das áreas onde existem mais tabus, mais dogmas, mais verdades constituídas que teimam em não ser modificadas, repaginadas, sequer discutidas, né? Parece que foram estabelecidas algumas leis imutáveis e nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Nós estamos falando das doenças que mais ceifam, mais tiram vidas das pessoas em todo o mundo. As doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio ou a sua manifestação cerebral, que é o acidente vascular cerebral. E dentro desse cenário, Gustavo, eu já gostaria que você, aquecendo aí os nossos neurônios, traçasse aqui um paralelo entre os fatores convencionais, aqueles que são tidos como inquestionáveis, não há dúvida sobre a valência e o peso desses fatores no aumento do risco dessas doenças, e principalmente os fatores não convencionais, que muitas pessoas possivelmente não conheçam. Quais são? O que é que nós podemos extrair dessa primeira parte? Quem é que realmente é o indivíduo que corre o maior risco para o infarto, de acordo com a visão tradicional e com a visão não tradicional? Acho que é um bom começo. Na verdade, essa é uma conversa que ela é pertinente porque ela passa pelo início de todas as minhas conversas, ou seja, ou pelo menos eu sou questionado em todas essas conversas e eu sempre faço questão de tentar explicar. Como você mesmo falou, a gente está diante de uma doença que mata 30%, é a causa de 30% das mortes do mundo. Ou seja, é uma coisa imensa e que definitivamente não pode ser negligenciado, né? E os fatores de riscos que todos nós conhecemos, né? Entre eles, controle da hipertensão arterial, controle do diabetes, controle do colesterol, da dislipidemia, sedentarismo, obesidade e tabagismo. Esses são os principais fatores mais importantes a serem definidos e serem mensurados quando um paciente chega para se submeter a uma avaliação. Só que nós somos extremamente eficientes do ponto de vista médico para tratar esse tipo de coisa. Nós temos remédios
que tratam e que baixam glicemia, e que baixam pressão arterial, e que ajudam a emagrecer, e que melhoram o tabagismo. Pois bem, e aí vem uma pergunta muito clara: por que então que essa é a doença que mais mata, já que isso tudo é feito de uma forma absolutamente ideal pela grande maioria dos cardiologistas? E isso passa também por praticamente uma falta de pensamento. É tão engessado que a pessoa que tem risco precisa do remédio A, do remédio B, do remédio C, e as pessoas acabam achando que elas estão livres de algum problema. E muitas vezes se surpreendem tendo um evento cardíaco, um evento cerebrovascular, a despeito de ter todos esses parâmetros sob controle. Então, quando a gente começa a entender que, possivelmente pelos números, a gente tem alguma coisa além disso, parte dos pacientes acabam compreendendo que, efetivamente, eles deixaram escapar alguma oportunidade de melhoria. E é aí que a gente entra, porque nada mais é do que explicado pela fisiologia. Eu consigo explicar cada um dos declínios hormonais, cada um dos fatores inflamatórios que podem gerar riscos, entre eles a nossa famosa inflamação crônica subclínica, que é absolutamente negligenciada. A gente sabe que recentemente não, antes da pandemia, eu me lembro de ter ido num congresso brasileiro de cardiologia e o tema era inflamação. Eu falei, ótimo, esse é o tema que vamos ver o que chegou aí em relação à inflamação. Bom, basicamente o que eles consideram inflamação, em grande parte dos estudos, pelo menos os de maior impacto e de maior N, é a PCR, que é um marcador muito inespecífico. Se eu morder a língua, a PCR sobe, e para o PCR aumentar, muitas coisas lá atrás já aconteceram. E teve um detalhe interessante também que eu fiquei atento. Houve uma explicação muito clara da questão da formação da placa. Tentamos mostrar que ali morava um pouco de inflamação. E havia um gap na explicação de alguns professores, quando eles comentaram isso, o gap que pulava de uma lesão endotelial diretamente para uma placa. Esse meio simplesmente não foi citado. E está no livro, não tem mágica, está escrito lá. Quais fenômenos que acontecem, o que uma oxidação pode fazer, o que uma glicação pode fazer. Então, esses parâmetros, começando pela inflamação crônica, ou seja, nada mais é do que a capacidade que o nosso corpo tem de produzir determinadas substâncias que acabam nos agredindo a partir de uma resposta a um agressor. Eu costumo dizer, quando eu explico isso até em aula, que a nossa célula sabe exatamente o que fazer com o que não é dela ou o que é dela e está em excesso. Ela é obrigada a ter uma resposta. E essa resposta pode chegar um momento que ele deflagre uma resposta muito alterada e que acabe agredindo o hospedeiro. Quando a gente mensura todos esses parâmetros e mostra para o paciente que acha que está muito bem, que as coisas não vão tão bem assim, por quê? Porque a nossa inflamação crônica subclínica, ela, como o próprio nome diz, é assintomática. O paciente não sente sintoma algum, por exemplo, com uma homocisteína elevada. E a homocisteína, nós sabemos que ela é um fator gravíssimo de risco para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, sem tocar em câncer e Alzheimer, porque ele é capaz, essa substância é capaz de lesar diretamente o endotélio. E uma vez lesado esse endotélio, eu deflagro uma série de alterações silenciosas e eu acabo tendo a formação do início dessa placa. Então, demonstrar para o paciente que possivelmente todas as nossas ações, que não são menos importantes,
mas que não são únicas e exclusivas, é muito importante, porque se eu trouxer ele para a compreensão, eu tenho uma chance muito maior de poder efetivamente fazer prevenção. E é muito interessante nos pacientes com prevenção secundária. Ou seja, prevenção secundária é o paciente que já teve um evento e está agora se cuidando para não ter um novo evento. Esse paciente já por si só é de grande risco, porque a chance dele ter o segundo é muito maior do que quem não teve o primeiro ter. E muitas vezes esse questionamento vem na cabeça dele. Ele fala, bom, eu sempre fiz tudo, eu tratava minha pressão, minha glicose, eu tomava o meu remédio, minha estatina, e eu acabei tendo um problema. E quando eu voltei ao médico, foi me passado absolutamente a mesma coisa. E aí? Então, esse aí é fantástico, eu adoro receber esses pacientes, porque eu tenho a chance de poder ajudá-lo, obviamente sem culpá-lo de nada, mas a gente sabe que com o ajuste de rotas, é muito provável que esse paciente tenha uma chance menor de ter um evento secundário quando a gente começa a olhar para os mecanismos das coisas. Quais os fatores que eu posso influenciar? E aí a gente destaca uma série deles que são absolutamente negligenciados. Enfim, nós temos as alterações da relação do ômega 6 com o ômega 3, que tem um componente moderno muito grande, né? Ou seja, a gente está exposto a uma quantidade brutal de ômega 6 e ômega 3 que a gente não conhece quase, não está dentro do nosso dia a dia. A própria insulina elevada, que não causa absolutamente nada, e as pessoas acham que é uma doença de gordinho. Não é. A gente tem hoje evidência de pacientes magros com uma insulina alta, trazendo risco, e pacientes jovens. E aí a gente pode transcorrer aí por uma série de outras alterações, entre elas aumento de fibrinogênio, aumento de ferritina, deficiência de testosterona, alterações gênero específicas mesmo. A própria menopausa impõe um risco muito grande para a mulher. A deficiência do hormônio D nos traz um risco muito grande também. Então, ter esse entendimento, ter essa mensuração e propor para o paciente formas de agir no mecanismo do que levou ou do que pode levar o problema, eu acredito que essa é a maneira mais moderna e mais eficiente de se tratar e de se prevenir essa doença que mais mata no planeta. Gustavo, você faz aí uma abordagem muito interessante, caminhando por uma outra trilha de conhecimento, demonstrando de uma maneira muito categórica que as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, elas vão muito além de vasos inertes, passivos, patéticos, Exatamente. que estão abertos e passam a ser entupidos por colesterol, né? O colesterol, esse demônio que a natureza propositadamente nos faz produzir todos os dias e que acaba sendo o grande vilão da história, o grande mordomo que foi o culpado pelo crime. Então eu penso, não lido diretamente com a cardiologia, mas lido com muitos cardiologistas e pacientes que me chegam desses especialistas todos os dias, e penso que talvez, diante do universo de fatores que você muito bem colocou, um dos mais importantes paradigmas que nós temos que trabalhar firmemente para começarmos a modificar é essa visão arcaica, né, podemos dizer ultrapassada, de que as artérias não passam de placas inanimadas, né, de estruturas inanimadas e passivas, que a partir de algum momento, quando você começa a comer picanha, elas entopem você de colesterol e vão lhe matar. Essa visão está tão obsoleta quanto a máquina de escrever, né? A gente está Exatamente. pegando a máquina Olivetti, botando um papel com papel carbono atrás e começando a digitar, e quando erra aquela letrinha, pega aquela tintazinha branca. Para a maioria das pessoas que está aqui nessa live nunca ouviu nem falar de máquina de escrever. Pois é, parece que isso não muda, né? A medicina, a gente mexe para lá, mexe para cá, evidências surgem de todos os lugares e a ideia central persiste. Vamos baixar
seu colesterol. E aí aqui a minha curiosidade. Como é que você, uma pessoa que hoje consegue se equilibrar bem dentro do universo da medicina tradicional e da medicina, vamos dizer assim, da saúde, como é que você lida com essa obsessão do colesterol? Tanto ao nível do paciente quanto ao nível do médico. Como é que é a sua abordagem em relação a isso? É, é, isso é um tema que também demanda tempo para explicação, porque os pacientes já, sei lá, eu acho que as pessoas nascem, né, quase sabendo que o colesterol é essa coisa terrível que realmente todo mundo tem medo. E passa um pouco, Ítalo, essa coisa simplória que eu falei um pouco mais cedo, ou seja, olha para o paciente, olha o número que alguém escreveu por alguma razão e fala, olha, você tem indicação desse remédio. Por quê? Porque isso aí vai fazer você não ter doença. A cascata de eventos é tão mais complexa, é tão mais dinâmica, que é muito simplório a gente achar que a gente vai baixar um número de um tipo de lipoproteína, que eu nem sei se aquele paciente tem uma lipoproteína tão ruim assim, se aquilo vai resolver a vida dele. Então, a primeira abordagem que eu faço com o meu paciente é tentar explicar para ele por que razão o corpo dele resolveu ou precisou fazer colesterol, já que é uma coisa que eu produzo todo dia, porque eu tenho uma série de funções, as minhas células, as membranas são feitas de gordura, meu cérebro precisa de gordura, os nossos hormônios são feitos de precursores por conta do colesterol. Então, quer dizer, alguma coisa precisa acontecer para que aquilo se altere. E dentro dessas explicações, existem algumas coisas muito marcantes, entre elas, as alterações de hormônios mesmo. É extremamente comum as mulheres, eu vou citar um exemplo de mulheres, na menopausa ficarem apavoradas porque foram na ginecologista, foram num cardiologista que olhou para elas um colesterol de 280 total, um LDL de 160 e vai ganhar uma estatina porque o número está alto. Só que ninguém consegue pensar que provavelmente o corpo dela está dando mais matéria-prima para ver se o ovário se vira para fazer alguma coisa. E as pessoas não compreendem isso. Isso é um fator importante de explicação o tempo todo. E muitas vezes, essa paciente sendo submetida a uma terapia de reposição hormonal, isso vai voltar ao normal, e volta. A gente sempre discute também nas aulas a questão da tireoide, como o hipotireoidismo influencia nessa questão do colesterol. As pessoas negligenciam muito a deficiência do T3, a deficiência da substância ativa da tireoide, ou seja, se eu tenho uma deficiência desse hormônio, eu tenho uma deficiência intracelular de geração de uma série de reações, e isso vai acabar gerando uma elevação de colesterol. Então, entender que o número isolado não é um fator importante, eu acho que é assim que é a base que eu inicio a abordagem disso aí. Bom, como é que a gente lida com outros médicos? Isso acontece bastante. E é engraçado que uma das indicações que acabam chegando para mim, curiosamente, é a seguinte: doutor, vim aqui porque minha médica falou que o senhor vai me tirar a estatina. E eu acho isso engraçado e curioso, porque muitas vezes os pacientes não querem mesmo tomar o remédio, estão com algum efeito adverso já, estão realmente com dores musculares, estão mais esquecidos, ficaram mais deprimidos, estão se sentindo com fraqueza, estão mais com deficiência mesmo de energia, mas eles precisam
que alguém explique para eles o que pode estar acontecendo, já que todo mundo no mundo fala que o colesterol é um bandido. E todos, obviamente, saem sem a necessidade disso. E mais, o ajuste fisiológico faz com que esses números venham para dentro de um número aceitável, um número adequado e um número fisiológico. As pessoas não conseguem entender que a gente tem uma doença que se chama dislipidemia familiar, que é uma doença genética rara para chuchu, e que sim, essa doença vai levar aí pacientes a terem níveis de colesterol na casa de 1.000, 2.000 de colesterol total. Qualquer excesso, claro, não é adequado. Mas isso é uma doença rara, uma doença muito rara. Então a gente precisa controlar isso não só por conta de placas de colesterol, mas por outras alterações que esse excesso vai acabar trazendo. Então, ter o entendimento de que eu preciso de colesterol, que esse colesterol subiu por alguma razão e que existem alternativas, não só para manter esse colesterol sob controle, assim como entender que mesmo tendo esse colesterol sob controle, esse paciente muitas vezes está sob risco e muito risco, essa é a base do que esse paciente precisa entender. E é assim que a gente consegue trazer para o paciente a luz da informação mais correta e mais up-to-date. Eu brinco muito, brinco não, isso é uma verdade, que depois que essa abordagem, depois que eu passei a ter essa abordagem, os meus pacientes não internam mais, Ítalo. Os pacientes não internam. Antigamente eu tinha muitos pacientes internados por inúmeras razões. Ciência cardíaca e descompensações, e medicina coronariana aguda em pacientes bem tratados. Os pacientes não internam. Não internam. E isso, assim, a gente não é mágico, mas a gente está lidando com mecanismos das coisas. E isso fica muito claro para o paciente. A gente devolve para o paciente uma expectativa de saúde que ele já tinha perdido, porque ele chega tomando uma série de remédios, um tentando cuidar de efeito adverso de outro, e quando você consegue passar para ele essas explicações e dizer que parte dessa questão está com ele precisa participar, as coisas melhoram. E esse paciente realmente melhora risco, né? Então, essa é a abordagem que eu costumo ter com os meus pacientes e dessas explicações. Ou seja, a minha abordagem precisa ter uns papéis rabiscados na minha mesa e todos os meus pacientes sabem que eu termino o dia cheio de rabisco, porque não pode sair com dúvida, definitivamente. Sem dúvida. É uma viagem muito complexa, né, Gustavo? Porque ela envolve a necessidade de nós compartilharmos conhecimentos que as pessoas não costumam e não são habituadas a ouvir. É uma linguagem muito diferente, né? Você, por exemplo, faz um levantamento epidemiológico sobre o infarto, você não vai encontrar registro de infarto antes do final do século XIX. Na realidade, exatamente, o infarto relatado na literatura data de 1878. Aí eu sempre brinco com as pessoas quando falo sobre isso e digo, olha, vocês podem ter certeza que nós, seres humanos, produzíamos colesterol antes de 1878. E por que as pessoas não infartavam? Porque as pessoas não inflamavam subclinicamente. Não existe o cenário que nós temos hoje. Toxicidade alimentar, toxicidade ambiental, exposição a disruptores endócrinos, xenoestrogênios, uma série de elementos que penetram no nosso organismo e passam a ser interpretados pelo nosso corpo como ameaças à nossa integridade. E todas as vezes que o nosso corpo estiver ameaçado, ele vai gerar uma resposta imunológica de defesa e de devolução desse indivíduo ao seu estado primário de equilíbrio, que é essa tal de inflamação.
E essa inflamação, ela tem dois aspectos. Ela tem um caráter agudo. Essa parte da inflamação é muito fácil de perceber porque as pessoas mesmas se observam e veem que houve a lesão, a partir daí houve um edema, dor, calor, vermelhidão, perda de função. Essa é a inflamação aguda. Mas o que o doutor Gustavo está nos explicando aqui é que não é essa inflamação que vai nos causar os maiores problemas. A inflamação que nos causa os maiores problemas é a inflamação que você não percebe, não sente, não há manifestação objetiva de que algo muito importante pode estar acontecendo no seu corpo exatamente agora e você não está tendo ciência disso, porque nós fomos educados a imaginar que quando o indivíduo não sente nada, ele é saudável. E uma pessoa que não sente nada e é saudável, positivamente vai ser a última pessoa que vai pisar os seus pés num consultório médico. Por quê? Quem vai ao médico sem sentir nada é hipocondríaco, vai Sim. mexer quieto, quem procura acha, mas veja só, essa pessoa não sente nada e vive procurando médico. Do outro lado, muitos de nós não somos preparados para buscar avaliar a saúde das pessoas. Quando perguntamos, bom dia, o que sente? Aonde dói? Onde está o problema? Cadê o caroço? Então, há uma espécie de um contrato bilateral. O paciente não vai buscar saúde se ele não tiver sintomas e o médico não vai buscar ver saúde quando pergunta o que está sentindo, aonde dói, por que veio aqui, qual é o seu problema. Então, existe aí também um fator que é o fator chamado desinformação, né? Bilateral. E quando esses fatores que estão ameaçando a nossa integridade passam a atacar o nosso organismo, o nosso sistema mais vulnerável de todos, muito embora todas as células do nosso corpo vão sofrer com essa agressão, um sistema celular é mais sensível e mais vulnerável do que todos os outros. É exatamente esse tal de endotélio, que é essa camada interna que reveste as nossas artérias. E esse endotélio, lesado, insultado e agredido pela inflamação, ele vai pedir socorro. E quem vai socorrer esse endotélio? O pateta do colesterol. Como Exatamente. é mal sucedida, como a lesão é mal resolvida, como os fatores de etiologia desse problema continuam incidindo cronicamente na vida dessa pessoa, essa tentativa de reparo que o colesterol oxidado faz lá no endotélio acaba se transformando numa lesão circunscrita. Forma-se, então, uma placa que pode se expandir, romper e matar o indivíduo. Quando o sujeito abre aquela artéria obstruída e leva no microscópio, vê lá uma placa de colesterol. Conclusão, como o colesterol está lá, ele é o culpado por essa lesão. Mas, na verdade, eu fiz todo esse preâmbulo aí para chegar no começo da minha intervenção, quando eu disse, em 1878, um patologista alemão chamado Rudolf Virchow, muito conhecido. Todos nós estudamos o livro do Robbins e vemos trabalhos do Virchow. É uma lenda da patologia. E o professor Virchow foi chamado para fazer a autópsia daquele cidadão que caiu estatelado no chão e ninguém sabia de que ele tinha morrido. Ele colocou aquela artéria, aquele segmento, né, hemorrágico lá do músculo coronariano no microscópio e na primeira vez que aquilo ali foi visto no microscópio, o Rudolf disse, o Virchow falou, essa é uma lesão inflamatória. Ou seja, Exatamente. a informação desde o começo já apontou para o lugar certo. A artéria danificada pede socorro, o colesterol tenta socorrer e acaba morrendo junto com a artéria. E acaba, pior, sendo culpabilizado por um crime que ele não cometeu. Colesterol não provoca inflamação. Colesterol tenta socorrer o indivíduo que está com as suas artérias inflamando. É isso que a gente precisa deixar bem claro aqui nessa E, primeira... na verdade, a lesão do endotélio a gente sabe resolver. A gente lesa endotélio o tempo todo. E lá atrás, nessa época, também se lesava, né? A questão são esses fatores todos modernos que a gente mesmo nos impõe, que esse colesterol vai acabar se oxidando e vai inflamar de uma forma brutal, perpetuando essa doença. Tanto
lesando, causando a placa e rompendo a placa. Os mecanismos são muito parecidos, né? Então, quando a gente fala disso, de um paciente, o paciente morreu, caiu, estava na esteira na academia e teve uma morte súbita. Nossa, mas ele era tão saudável. Será? Era mesmo? Será? Provavelmente não. Porque ele pode ter rompido uma placa de 20%. Claro que sim. Aquilo fez um coágulo agudo e obstruiu agudamente a artéria, não deu tempo de chegar no hospital. Agora, os mecanismos que levaram aquela lesãozinha de 20% inflamatórios continuam ali com aquele indivíduo. E isso faz com que ele esteja sob risco, e muito risco, né? Essa compreensão realmente é muito importante, porque esse entendimento, né? E definitivamente dizer que os remédios não estão sendo capazes de resolver isso. Definitivamente. Porque se fosse assim, ninguém infartava mais no planeta. Imagina. Isso às vezes me espanta, porque os meus pares, os meus colegas, têm os desfechos ruins que eu também tinha. E não dá esse clique e falar, poxa, alguma coisa deve estar errada. Alguma coisa tem a mais. Eu não vou abandonar o que eu aprendi, aquilo tem seu valor. Mas como é que eu posso agregar informações novas para realmente agir no que deve ser agido, né? No que deve ser modificado? Acho que essa é a grande questão. E daí vão para outras. A gente tem esse mesmo pensamento para outras esferas, né? E aí eu já chuto uma bola para cima aqui, que é a hipertensão arterial, que a gente uma pandemia também de hipertensão arterial, e que a gente não foi ensinado a perguntar por quê, né? Por que que ontem eu não tinha pressão alta e hoje eu resolvi medir e estava alta? O que aconteceu nessa noite? As pessoas não, a gente não é treinado a fazer esse raciocínio. Nada acontece assim de uma hora para outra. Tudo tem uma resposta e uma possível explicação. Eu posso não achar, mas eu sou obrigado a ir atrás, né? E a frase que vem em seguida é: bom, amigo, agora remédio de pressão é para o resto da vida. Vai com Deus. Isso é um negócio assustador, porque se fosse assim, eu produzia isso dentro de mim. Produzia losartan, produzia todas as classes de remédio dentro de mim. E ninguém pensa que essa hipertensão possa ter algumas causas muito claras. E aí a gente pode destacar o hipotiroidismo como uma causa extremamente comum, o acúmulo de mucina, né, fazendo com que haja um aumento da pós-carga, um aumento da resistência vascular sistêmica, aqueles pacientes absolutamente descompensados, os pacientes com alterações hormonais, clássico, deficiência de testosterona, deficiência de estrogênio, faz com que a gente tenha alterações de vasodilatação das artérias, mesmo causando hipertensão arterial. Deficiências nutricionais, nós somos absolutamente carentes de magnésio, a gente não tem fonte. E o magnésio é imperativo para uma série de fatores, uma série de reações do corpo, entre eles é capaz de ajudar a vasodilatação, assim como os remédios antihipertensivos vasodilatadores. Deficiência do hormônio D, uma pandemia, as pessoas trancafiadas dentro de luz, as pessoas têm cor amarela de luz, as pessoas não têm mais tempo ou mesmo medo de ir ao sol. Então, assim, quando esses fatores são corrigidos, a gente realmente suspende o antihipertensivo, porque não precisa. Definitivamente não precisa. Eu consegui identificar uma causa. E aí sim, isso é outro paradigma também da prática clínica diária, né? Que é a questão da possibilidade de se reduzir ou mesmo suspender antihipertensivo, né? O envelhecimento que a gente sabia lá atrás, ou que era uma coisa até meio
esperada. Não, o idoso tem uma hipertensão porque ele fica com as artérias rígidas, ele fica com a artéria mais calcificada. Nada disso. Tem outros mecanismos que são até fisiológicos. Um aumento do estresse oxidativo, um aumento, uma deficiência das enzimas que degradam óxido nítrico, faz com que aquele idoso passe a não ter mais tanto vasodilatação. Será que se eu usar alguma coisa para melhorar a antioxidação desse paciente, eu tenho melhoria? Claro que eu tenho. Isso é fisiologia, isso não tem maluquice, não tem mágica. Então, essas ações também, dentro do quesito hipertensão arterial, que vem de braço dado aí com as doenças cardiovasculares obstrutivas e cerebrovasculares, também estão na pauta do dia e é discutido diariamente as possibilidades de se suspender antihipertensivo dos pacientes. Você coloca um cenário muito interessante, Gustavo, à medida em que a gente começa a refletir e expande os horizontes para muito além das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Nós estamos discutindo aqui um fator etiológico, um fator causador, que é esta tal de inflamação silenciosa ou inflamação subclínica de baixo grau, ou também chamada de chronic inflammation ou silent inflammation, para aqueles que querem pesquisar os fundamentos do que nós estamos discutindo aqui no Google, Scholar, no MedLife, vocês queiram, tem milhares de trabalhos mostrando isso. Um conceito que a gente vem discutindo e desenvolvendo, né, Gustavo, desde o início, Sim, que é o chamado de inflammation, ou algo como inflamenvelhecimento. O que é isso? Não é só o infarto, não é só o AVC, é também o diabetes, é também a depressão, é também o Alzheimer, é também a artrite, é também a artrose, é também as disfunções de órgãos e sistemas. Todos esses processos, câncer, né? câncer, que são englobados e rotulados dentro de um grande grupo chamado doenças próprias da velhice, essas doenças são doenças inflamatórias. A origem Exatamente. dessas doenças não tem nada a ver com a sua idade, meu querido, nada a ver com a sua idade, minha querida, mas tem a ver com um processo completamente silencioso que, nesse exato momento, pode estar trabalhando firmemente para danificar e comprometer, às vezes, de maneira irreversível, a sua saúde. É disso que nós estamos falando. E eu aí pego a carona com o que o Gustavo estava falando, e, Gustavo, sem provocar nenhuma polarização, mas é inevitável que venha à mente esse tipo de pensamento. Você falou que, por várias vezes, e não é incomum, chega a um ponto de reequilíbrio nessas disfunções dos seus pacientes que você retira o medicamento A, retira o medicamento B, retira de uma maneira definitiva aquela substância que aquele paciente já havia se adaptado e se conformado, como você bem colocou, ia tomar até o fim da vida, Sim, parou. Não deixa de ser tentador pensar que, na medida que eu tiro um medicamento A ou B de um paciente, do outro, do outro, do outro, é inevitável que sugere um viés de menos pessoas se enfileirando nas farmácias que abundam em todas as esquinas das cidades e vão comprar menos remédios, ou não vão sim. comprar remédios. E aí você também colocou num ponto muito importante, tocou aí no meio da sua desenvolvimento da sua fala, Ítalo, os meus pacientes não internam mais. Doutor Gustavo, isso significa que o hospital não vai mais faturar aquelas diárias, não vai mais Sim. faturar sobre aquele prontuário, não vai mais faturar procedimentos, não vai mais Cirurgias. medicamentos administrados durante o período de permanência hospitalar. Pergunta, doutor Gustavo, a quem interessa a saúde mesmo, hein? Isso é uma constatação muito triste, né? É uma constatação que realmente a gente identifica que é quase uma manutenção, uma necessidade de manutenção da pessoa ficar um pouquinho doente. Ela precisa ficar ali
um limite de depender daquilo, mas e ter um certo medo da necessidade de parar, e isso muda o cenário no planeta, né? Ou seja, se as pessoas realmente tiverem essa consciência, os faturamentos irão cair certamente, de todas as operadoras e todos os hospitais. A gente fala muito disso, né? A gente conversa efetivamente sobre saúde, né? E manter-se saudável, manter o corpo da gente dentro de uma estabilidade com que a gente possa ter o melhor envelhecimento que a gente possa produzir, não quer dizer que a gente não está à mercê de ter uma apendicite e eu quero uma cirurgia se eu tiver uma apendicite, óbvio. A gente a gente pode precisar de eventos agudos. A questão é que esses eventos são cada vez menores quando a gente tem essa compreensão, né? E isso a gente consegue ver com clareza com a gente, né? Quando a gente começa a usar determinados conceitos com a gente mesmo, faz com que a vida se clareie, a gente fique muito melhor e transpareça isso para as pessoas que estão com a gente, inclusive com os nossos pacientes. A gente leu mais ou menos na mesma época, porque eu me lembro que nós jantamos uma vez na minha pós, lá muitos anos atrás, um livro que assustou a gente, que era aquele Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como que a indústria corrompeu. É um livro assustador, porque o livro mostra cases reais, coisas que aconteceram de verdade, e com exemplos muito claros, ditos ali. Por exemplo, o remédio X faturou 2 bilhões e pagou 100 milhões de indenização. Tá bom, está com saldo positivo. É mais ou menos o raciocínio disso. Isso está aí, né? E a gente tem, eu considero, quase a obrigação de continuar falando para os quatro ventos as possibilidades e as formas de realmente a gente poder ter boa saúde e poder ter boa qualidade de vida pelo tempo que nos for reservado aqui, né? Falar de colesterol é um tabu muito importante, mas muita gente fazendo perguntas aqui. Eu agradeço aqui a intervenção de vocês. Doutora Juliana dizendo que tem curso de datilografia. Doutora, não espalhe isso aí, porque senão... Denuncia. Muita gente agradecendo a você, Gustavo. Fartos elogios aqui. Muitos, até pacientes seus que estão aqui. Obrigado. O melhor, sou muito grata por tudo. Daniel Viseu. Enfim, muita gente. Sim. Óbvio que nós não temos condição de responder a todas as pessoas aqui, mas eu deixo aqui o meu mais sincero e profundo agradecimento à intervenção e às perguntas de todos vocês. Cláudio Max, lá de Passo Fundo, abração, Cláudio. Aí a Cecília coloca aqui, meu marido fala para mim, quem procura acha. E eu pensei, olha, você pode devolver para ele na mesma moeda. Ele disse, olha, maridão, e quem não procura acha tarde demais. Exatamente. E às vezes não dá tempo. E não tem mais tempo para se fazer nada, né? Então, colesterol é indicativo de inflamação? Virgínia Pessoa, não. O colesterol é indicativo de que alguma coisa está errada com o seu metabolismo. Como Exatamente. bem colocou aqui, colesterol é essencial para a quantidade imensa de reações metabólicas. E na nossa prática do dia a dia, nós entendemos que colesterol elevado é um efeito. E como não existe efeito sem causa, nós temos uma visão de que é muito mais inteligente buscar a causa e tentar resolvê-la
do que tornar esse indivíduo cronicamente dependente de medicamentos para controlar um problema que não é gerado pela falta de medicamentos dentro do seu corpo. E disparadamente, acho que o Gustavo também compartilha com essa visão, a deficiência intracelular de T3 e a incapacidade do colesterol se transformar em hormônio, sim, os hormônios são feitos de colesterol, são as razões mais frequentes para a gente ter disparado. o colesterol. Conclusão, quando você chegar para uma consulta com o seu colesterol elevado, traga essa linha de raciocínio à mesa de discussões. Doutor, será que não é interessante o senhor avaliar a minha função tiroidiana? Será que não é interessante o senhor avaliar também os meus hormônios? Será que ao invés de um remédio, eu não estou precisando de um hormônio? E aí, Gustavo, qual é o do desequilíbrio hormonal em todo esse processo de aumento do risco cardiovascular? Como é que os hormônios impactam nisso aí? Bom, nós temos um fator protetor endotelial muito importante no período que nós temos a manutenção dos nossos hormônios em níveis adequados. Além dessa proteção endotelial, esses hormônios têm a capacidade de agir nessas células endoteliais, na própria artéria, promovendo vasodilatação, melhorando a agregação plaquetária. Eles agem, inclusive, na manutenção, como a gente está falando, de níveis adequados de colesterol e também triglicerídeos. E tanto é que nós sabemos que nós temos proporções distintas de homens e mulheres relacionados à idade. Os homens tendem a ter problemas cardiovasculares mais cedo. Por quê? Como as mulheres têm uma vida fértil, ou pelo menos menstruando, em torno de 50, 55 anos, elas têm uma grande proteção do estrogênio, grande proteção dos hormônios. Quando a gente tem o declínio disso, a gente passa a ter praticamente 1:1 de risco, coisa que anteriormente esse risco era muito maior para o homem, na ordem de 10:1, né? E isso impõe um problema para as mulheres. Além dessa questão, a gente tem que entender, e aí só citar rapidamente e volto logo para os hormônios, já que a gente está falando nisso, as mulheres tendem a ter repercussões clínicas diante de um evento agudo cardiovascular diferente dos homens. Então, isso é um alerta para todos, ou seja, o que a gente ouve, uma dor no peito, uma sudorese, a mulher pode ter alterações absolutamente distintas. A mulher pode infartar com uma dor no estômago, uma dor nas costas, uma dor na mandíbula, e muitas vezes isso não é um sinal de alerta tão grave quanto a dor no peito que a gente sempre ouviu falar. Bom, a gente está falando muito de estrogênio, estávamos falando de testosterona, mas a gente tem outros hormônios que também podem e vão se alterar ao longo da nossa idade. A gente tem o DEA, que é um hormônio da suprarrenal, importantíssimo para a manutenção de uma série de questões cardiovasculares, também de manutenção do tônus vascular, reduzindo drasticamente. Vários trabalhos mostram que os pacientes que têm reposição ou que têm níveis adequados de DEA têm infinitamente menos riscos de doenças cardiovasculares. Então, abordar os pacientes com declínios hormonais faz o link com aquilo que eu comecei a falar lá no início, ou seja, agir no mecanismo do que pode estar gerando risco, né? Ou seja, eu posso estar mais propenso a ter um ambiente mais favorável a ter as lesões, a ter essas inflamações e ter a disfunção endotelial de uma forma mais pronunciada. Com isso, são pessoas que tendem a ter mais riscos cardiovasculares. Sem dúvida. Muita gente aqui mandando comentários elogiosos. Hoje nós dois, Gustavo, estamos flanando aqui e surfando na onda, viu? Muita gente carinhosa. Coisa boa. Depoimentos emocionantes. E, poxa, eu e Gustavo estamos muito agradecidos pela generosidade de todos vocês.
em estarmos aqui compartilhando o bem, compartilhando uma visão que pode mudar vidas, né? Vi aqui, Gustavo, de maneira recorrente, as pessoas perguntando se existe alguma maneira de medir isso aí. O doutor Gustavo já falou, existem 2 níveis de avaliação dessa tal inflamação silenciosa. Existem os marcadores inflamatórios, como ele colocou, são exames menos específicos, como a proteína C reativa, a ferritina, o fibrinogênio, o ácido úrico, a homocisteína. Vamos colocar aí nesse cenário também o nível de vitamina D. Mas Exatamente. exames que podem enxergar esse processo na sua gênese, lá onde ele está acontecendo, não só em termos quantitativos, quanto em termos de peso, se é um processo mais grave, menos grave. Exames que as pessoas muitas vezes, Gustavo, nunca ouviram falar. Fator de necrose tumoral alfa, imprescindível. Interleucinas pró-inflamatórias, principalmente. Exatamente. Interleucinas anti-inflamatórias, principalmente IL-10. Lipoproteína A, óxido nítrico. E um dos marcadores mais importantes de estabilidade ou instabilidade do ateroma, que é a plaque-2. A dosagem de fosfolipase A2 é um exame incomparavelmente mais importante do que o colesterol, porque ele vai me dizer se essa placa está tendendo a uma ruptura potencial em tamanhos, Exatamente. ou se essa placa pode até morrer junto com esse indivíduo que vai morrer de outras coisas. Então, pessoas, é preciso nós nos informarmos. E eu, Gustavo, e muitos outros médicos desse grupo, defendemos de maneira veemente que a doença mais importante a ser tratada é a ignorância. E só existe uma maneira de tratar a ignorância, é com um remédio eficaz chamado informação. É isso que Exatamente. estou aqui. Como o indivíduo tem o dever de se apoderar da sua própria vida e da sua própria saúde, sendo municiado e tratado com informação. Então, nós teríamos aqui pano para as mangas para conversar sobre esse assunto mais um dia inteiro. Exatamente. O Gustavo atende em Brasília, mas ele também atende pacientes do Brasil inteiro e do mundo inteiro através dessa nova modalidade de inter-relação, que é a consulta online. É um gênio aí da cardiologia, uma pessoa que eu tenho grande honra e grande prazer de ter aqui no nosso grupo. E deixar, Gustavo, esse momentinho final aqui, mais uma vez agradecer por tanta gente generosa, tantos comentários edificantes e que nos deixam com a alma e com o coração em festa, né, Gustavo? E agradecer, querido, e deixar aqui esse último momento para as suas palavras finais. Bom, eu também estou emocionado com o que eu estou lendo aqui, Simone, enfim, várias pessoas com manifestação de carinho aqui, e eu fico feliz por ler algumas coisas aqui particulares e referentes ao meu trabalho. Isso realmente diz para a gente que a gente está indo por um bom caminho e, graças a Deus, faz o que ama, né? E isso faz total diferença. E eu vibro com o que eu faço, eu cada dia estou mais pronto para poder estar do lado de quem precisa. E gostaria também de agradecer a todos e agradecer a você, agradecer o nosso time da longevidade, que também tem infinidade de pessoas brilhantes, pessoas carinhosas, pessoas sábias e pessoas preocupadas com o próximo. Eu acho que esse aqui é o grande detalhe. E é verdade, a informação é tudo. E que bom que a gente pôde estar aqui hoje discutindo um pouquinho e orientando um pouco as pessoas sobre alguns dos caminhos que muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar. Então, existem outros pensamentos. Então, é importante que a gente esteja aberto a ter essa informação e ouvir com responsabilidade. Eu acho que isso que é o mais importante, que o nosso trabalho é pautado nisso, em responsabilidade. Além disso, né, Gustavo, diante de tanta energia boa que nós estamos percebendo fluir aqui, eu quero deixar um momento final de reflexão a vocês. O povo japonês é um dos povos, né, mais sábios e mais cultos de todo o mundo. Eu tenho uma fortíssima influência do Japão na minha vida pessoal, na minha vida desportiva,
Digo até muitas vezes que sou um japonês que nasceu sem os olhinhos puxados. E no idioma japonês, médico, medicina, se traduz pela terminologia genjutsu. Genjutsu. Olha que coisa extraordinária que eu deixo aqui a reflexão de vocês. Sabe o que significa genjutsu, traduzido literalmente? Doar amor. Olha que coisa louca. Medicina em japonês é genjutsu, doar amor. E é isso que o médico tem que ter na sua essência. Quando ele põe o jaleco, ele não está apenas atrás de manter um indivíduo saudável, de tratar uma doença quando isso é necessário. Mas ele está, sim, procurando, através do seu trabalho, doar amor. E é isso que a gente precisa fazer para mudar o mundo, né, Gustavo? Exatamente. Uma honra enorme estar aqui com você. Que venham outras lives. E muito obrigado.